Nós vamos iniciar aqui nossos estudos falando aqui sobre o conceito de radiano. Então, imaginemos aqui, esse é uma circunferência e nós sabemos que se você der uma volta aqui na circunferência em graus, você terá dado uma volta de 360 graus. Mas nós estamos falando de radiano. O que é o radiano? Então vamos imaginar o seguinte: eu traço aqui o raio da circunferência, tá? Vamos fazer até uma outra cor para chamar a atenção. Esse é o raio da circunferência. Imagine o seguinte, que eu vou pegar este raio, né, o raio da circunferência, vou pegar este raio e vou encaixar bem aqui, ó, em cima da linha do arco, né, sobre este arco aqui. Então eu venho aqui e encaixo aqui, fazendo a curvinha mesmo, né, ó, né? E isso aqui com o mesmo tamanho do raio. Então, conclusão: este ângulo que foi formado aqui, de forma que raio igual a raio, lembrando aqui que faz uma curvinha aqui, ó, aqui ele está reto o raio, aqui eu acoplei sobre a circunferência. Este ângulo aqui é o ângulo que mede um radiano. Ou seja, o ângulo de um radiano é o ângulo que enxerga um arco do mesmo tamanho que o raio. Bom, agora vamos pensar o seguinte: me interessa fazer uma relação entre o radiano e o grau, afinal de contas eu sei trabalhar com grau. Então veja bem, nós sabemos que uma volta completa na circunferência vale 360 graus. Nós sabemos também, já sabemos lá da geometria, que uma volta, se eu vier andando aqui sobre a circunferência, uma volta mede quanto? 2πr. Então 2πr é o comprimento da circunferência. Então se eu cortar aqui e esticar esta linha, vai dar 2πr. Ou seja, se eu perguntar para você, é lógico, se eu considerar π aproximadamente 3,14, por exemplo, eu teria 6,28R aproximadamente. Concorda? Ora, o fato é o seguinte: quantos raios eu tenho aqui sobre a circunferência? Resposta: 2π raios. Cada raio está associado ao ângulo de um radiano. Então, isso significa que em uma volta completa eu vou ter 2π radiano. Por quê? Porque cada raio corresponde a um radiano em termos de ângulo aqui pela nossa definição. Ora, então, mas uma volta completa não é 360 graus? É. Então, eu poderia dizer que 360 graus vale o mesmo que 2π radiano. Ou, se eu quiser ainda, 180 graus é igual a π radiano. Então, a gente poderia, inclusive, fazer o seguinte: vamos pegar uma circunferência novamente e vamos marcar aqui, dividir a circunferência em 4 partes iguais. Ora, se eu for medir em grau, eu sei que aqui eu estaria 0 grau, 90 graus, 180 graus, 180 mais 90, 270 graus e 360 graus. Ora, nós acabamos de ver que 360 graus equivale a 2π radiano. Então, 180 também vale quanto? Π radiano. Sabemos que 90 é metade de 180. Então, 90 vale π sobre 2 radiano. E o 270? 270 são 3 vezes 90. Então, 3π sobre 2
radiano. Aí você vai falar assim, ah, então eu posso ficar pensando assim. Se você lembrar que o π radiano é 180, então veja bem, π é 180, 180 por 2 dá 90. Eu posso ter essa relação. Mas sempre que eu quiser achar um ângulo qualquer, por exemplo, o ângulo de 25 graus, vai medir quantos radianos? Aí basta eu lembrar, fazer uma regrinha de 3 e falar assim, ó, 180 é π. Então 25 ou pode ser 360, 2π, não importa. Eu posso sempre fazer essa regrinha. 180 é π, 25 é quanto? Aí eu faço a regrinha de 3. Multiplicando aqui cruzado, 180x é igual a 25π. X é 25π sobre 180. Lógico que eu posso simplificar isso aqui, né, e reduzir mais, dividir por 5, simplificar o máximo que eu puder, mas já está formado aqui, eu já tenho aqui a minha informação. E é lógico, eu poderia dizer, por exemplo, 45 não é metade de 90, ou 45 graus não é um quarto de 180. Então eu posso já dizer também que 45 graus é π sobre 4 radiano. Ah, mas se eu quisesse fazer uma regrinha de 3, poderia? Poderia, você ia chegar nessa resposta. E assim vai, a gente pode montar o ângulo que a gente quiser e fazer essa associação com o radiano. Bom, vamos acrescentar mais uma outra informação. Vamos pegar aqui e pegar um outro tipo de exercício. Vamos supor que eu tenho aqui, eu quero 225 graus em radiano. Então, poderia colocar x e fazer 180 π radiano. Ficaria 180x igual a 225 π. Ficaria x 225 π sobre, vamos corrigir aqui, né? Que é 225 π sobre 180. E simplificando, daria 5π sobre 4 radiano. Ok? Outra coisa, eu poderia fazer assim, ah tá, e 11π sobre 6 é quantos graus? Ah, então veja que aí eu já estou fazendo a informação diferente. Eu quero saber em grau. Ora, eu posso dizer que π é 180 graus. 11π sobre 6 é quantos graus? Uma regra de 3 aqui. Só mudei a posição, né? Mas isso aqui, em relação aqui, mas não tem nada a ver, tanto faz. Então, ficaria πx é igual a 180 vezes 11π sobre 6, né? Ficaria πx é igual, posso simplificar aqui, ó, 180 por 6 vai dar 30, né? 30 vezes 11π. Então, x é igual 30 vezes 11π sobre π. Corta π com π, ficaria 30 vezes 11, que é 330 graus. A velocidade da conta é por sua conta, né? Você que faz aqui. As simplificações, isso não importa. O fato é que seria feito dessa maneira. Um outro exercício interessante seria o seguinte, ó. Se você tivesse assim, por exemplo, vamos supor o seguinte exercício. Um arco de circunferência mede 30 centímetros. E o raio da circunferência mede
10 centímetros, por exemplo. Aí pergunta, qual a medida do arco em radianos? Ora, muito simples. Eu não sei que cada vez que eu andar o raio, eu não vou andar um radiano? Ora, o raio não mede 10? Mede. 30 centímetros são quantos raios? São 3 raios. Ora, então, 3 radianos. Essa seria a ideia, concorda? Quer dizer, é uma ideia lógica, né? Então, eu posso sempre pensar dessa maneira. Quer dizer o seguinte, né? Ó, 10 centímetros vai equivaler a 1 radiano na circunferência. 30 centímetros vai equivaler a quanto? O que eu estou dizendo é isso, né? Ó, se eu pegasse aqui a minha circunferência, aqui estaria o raio. Esse raio aqui mede 10 centímetros. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é que eu vou fazer aqui um percurso sobre a circunferência. Esse meu percurso aqui vai medir quanto? 30 centímetros. Então, se esse percurso aqui vai medir 30 centímetros, ora, quantas vezes o 10 centímetros eu andei aqui? Então, vamos supor que 10, 10, 10, 3 centímetros. Cada vez que eu ando 10 centímetros, eu ando aqui um radiano, outro radiano, outro radiano. Então, eu vou ter 3 radianos aqui, certo? Então, eu estou usando a lógica, né? O raciocínio lógico para fazer esse tipo de exercício, né? O fato é que esse é um raciocínio que eu não preciso decorar nada, é um raciocínio lógico, né? E a gente deve ter essa forma de pensar na cabeça, né? Quer dizer, tem eu poderia tentar generalizar isso, quer dizer o seguinte, isso aqui que eu coloquei aqui, ó, é o raio, não é isso? Então eu poderia assim, o raio sempre vai dar um radiano, vai equivaler a um radiano na circunferência. Se eu tiver qualquer coisa de tamanho L qualquer, por exemplo, qual é o ângulo que eu vou obter aqui? Alfa. Então eu posso fazer uma regrinha de 3, ficaria aqui alfa vezes R é igual a L vezes 1. Então ficaria alfa é igual a L sobre R. Tem gente que gosta de decorar isso aqui, ó. Se você achar viável, mas é muito mais interessante você lembrar do conceito. Mas você pode decorar isso aqui. Sempre que eu tiver o raio e uma medida de arco, se eu dividir a medida do arco pelo raio, eu vou saber quantos raios eu andei na circunferência, que vai corresponder ao valor em radianos, certo? Então, a gente pode sempre fazer isso.